Pessoal, uma bomba acabou de estourar envolvendo Xandão e Magno Malta. É sério, o que acabou de acontecer vai dar no que falar nos próximos dias. Então fique até o final para entender tudo e não perder detalhes dessa história impressionante. Hoje, o Brasil foi surpreendido com uma reviravolta envolvendo essas duas figuras que estão constantemente no centro das atenções. Xandão, conhecido por suas decisões polêmicas e posturas firmes, e Magno Malta, sempre direto em suas falas. Mas o que será que aconteceu dessa vez para gerar tanta repercussão? Vamos ver esse vídeo comigo. O Planalto pode confiar no Arthur Lira? Olha, política é correlação de força. Ninguém deve acreditar no outro sem ter correlação de força para que o outro cumpra aquilo que acertou. Política se faz assim, não há ingenuidade. Eu vejo é golpista pedindo anistia pela tentativa de golpe. Mas, felizmente, o Supremo também sabe que o preço da democracia é eterna vigilância. Foram condenados mais 14 pessoas por tentativa de golpe. Aqueles de 8 de janeiro, sendo que 2 vão ter 12 anos de cadeia, por tentar tomar o poder alegando fraude eleitoral. O presidente Arthur Lira retirou de pauta da Comissão de Constituição e Justiça o esdrúxulo projeto de lei de anistia aos golpistas. É inadmissível o que a gente viu hoje. Zé Dirceu virando anjo, cancelando as penas de um cara que historicamente tem o seu legado baseado em crimes. Ao mesmo tempo, estamos vendo essa casa não avançar no projeto da anistia, porque afinal de contas, dinheiro na cueca não é problema. Agora, escrever de batom numa estátua, perdeu o mané, isto é um grande crime. Vergonha! Lamentar demais a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao José Dirceu. É lamentável que ele equivocadamente corrigiu algo que estava certo. Ele descondenou mais uma pessoa. Por que é lamentável? Porque a expectativa da inocência, ela incentiva o cometimento de mais crimes. E é interessante porque, se ele anulou uma decisão de agora, automaticamente ele está admitindo um erro anterior. Isso, no mínimo, é uma falta de segurança jurídica que não é possível de se admitir. Nós precisamos seriamente se debruçar sobre o sistema judiciário para que isso não aconteça novamente. E quer lamentar que no mesmo dia em que pessoas inocentes que aguardavam que na CCJ votássemos a anistia a crimes que não cometeram, para que então o plenário pudesse se pronunciar, no mesmo dia em que a justificativa para que isso acontecesse é que este tema, deputado Domingos Sávio, não interferisse nas eleições para a presidência da casa, ou seja, no mesmo dia em que se disse não vamos votar na CCJ anistia para evitar politicagem, e se atrasa na vida das pessoas a busca por justiça. Nesse mesmo dia, o STF, pelas mãos de Gilmar Mendes, decide anular todas as condenações do corrupto e bandido José Dirceu. Isso, senhor presidente, não é apenas de se lamentar, é de ficar revoltado como brasileiro. Estarrecido com a notícia de que os crimes de José Dirceu foram perdoados pelo ministro Gilmar Mendes. José Dirceu agora pode voltar a participar das atividades políticas do Brasil e provavelmente será candidato em 2026. Nós retornamos à casa com alguns fatos que nos fazem refletir. O primeiro deles, mais importante, é a notícia de que o procedimento que vinha avançando para a análise e aprovação do projeto de lei que concederia anistia aos presos políticos do 8 de janeiro foi retirado da sua tramitação normal
e encaminhado para uma comissão especial. Veja, não se trata aqui de usá-lo como moeda de troca para a sucessão na Câmara dos Deputados. É uma matéria de extrema importância e de justiça. Essas pessoas que estão presas cometeram crimes de depredação de patrimônio, eventualmente crimes de invasão de prédio público. Alguns ali talvez nem tenham cometido, não tiveram ainda a oportunidade de se defender com o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Mas, de todo modo, não são pessoas que cometeram um golpe de Estado num domingo, com os prédios fechados. Não havia uma única arma na mão dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas não devem ficar 13, 14, 15 anos presas porque cometeram atos, esses sim, que devem ser coibidos de depredação do patrimônio ou de invasão de prédio público. Esta medida da anistia, portanto, senhor presidente, é uma medida de justiça e de apaziguamento do país. O presidente Lula, quando fez campanha em 2022, uma das coisas que ele reiterou a todo momento, de que ele ia pacificar o Brasil. Os seus apoiadores diziam que seria o governo do amor, seria o governo da reconciliação. E tudo que nós não estamos assistindo neste momento no Brasil é o amor, é a reconciliação, é a pacificação. Muito antes, pelo contrário, o que nós estamos assistindo é a perseguição de adversários, é a censura de redes sociais. Portanto, o que está ocorrendo no nosso país, senhor presidente, é a antítese do que se prometeu no período eleitoral. E é uma afronta ao processo democrático, é uma afronta ao bom senso, é uma afronta a qualquer sentimento que possa haver de dignidade da pessoa humana, respeito à família e respeito ao devido processo legal. José Dirceu, descondenado também. Pezão, descondenado. Onde é que vamos parar com essa frouxidão do presidente do Congresso Nacional, o Pacheco? Faça alguma coisa, seu Buda mole. Enquanto isso, o STF vem condenando pessoas que estavam no 8 de janeiro, que nada fizeram, que não atacaram a democracia, que não... O maior mentor da corrupção do Brasil foi liberado completamente. Anulada todas as condenações do José Dirceu. Caveira, eu descobri. Sabe qual vai ser a minha defesa? Essa aqui é para vocês escutarem agora. Sabe qual que é a melhor defesa para que você não seja acordado com a Polícia Federal na sua casa, para que seu nome não seja colocado em inquérito e você não corra risco de ser preso? Sabe qual é a melhor defesa? É roubar! É roubar muito! É ser corrupto! É enfiar a mão no dinheiro público! Então eu peço para os meus colegas petistas, por favor, me passem o telefone do Zé Dirceu. Eu vou ter que aprender com ele. Porque a única forma de você hoje não ser perseguido pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, é se você for corrupto. Roube muito, aí você pode dormir tranquilo. Essa questão da anistia, eu retorno de uma licença de 4 meses. E eu fui entristecido com a forma em que essa casa conduz essas pautas. Eu estive ali no presídio, eu me lembro de um cidadão chorando, mostrando a foto do seu filho que tinha nascido. Eu me lembro da história do nosso querido irmão em Cristo que faleceu por falta de procedimento médico. Eu tenho amigos no meu estado que alguém ouviu dizer que ele, em algum momento, procedeu no sentido de cooperar nesse 8 de janeiro, e aí, de repente, a Polícia Federal chegou e colocou uma tornozeleira. É um negócio absurdo, presidente. Parece que eu não estou vivendo no Brasil democrático. Parece que eu estou vivendo numa ditadura, e é ditadura do Supremo. 8 de janeiro não era, em absoluto não era o que estão tentando colocar para a sociedade. Não tinha armas, não tinha tanques, pessoas de bem cantando o hino nacional. As exceções da regra, de pessoas que depredaram, eu me calo, mas a onda, o tsunami,
a avalanche de perseguição a pessoas de bem desse Brasil. É um negócio assustador, nós temos que rediscutir isso. Agora sai da CCJ, vai para uma comissão especial. Isso é um protelamento covarde que nós não podemos concordar. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Parlamento, não existe tribuna livre, não existe exercício da cidadania e Estado de Direito se não houver o princípio do instituto chamado inviolabilidade dos mandatos parlamentares. E falo isso porque o que me inspirou a entrar na vida pública, caro senador Jaime Campos, foi a história de um cidadão que hoje é o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Esse cidadão se chama deputado Djalma Marinho, que nos idos de 1968 presidia a Comissão de Constituição e Justiça daquela casa. E foi instado pelo governo daquela época a processar e, devia, por consequência, caçar um deputado, Márcio Moreira Alves, porque ele havia tido a audácia de fazer um discurso na tribuna contraditando a forma como os militares estavam tratando as universidades públicas federais, ingressando naquelas universidades para impedir o direito de reunião. Pois muito bem, este deputado, naquela oportunidade, enfrentou essa decisão do governo que não aceitava a crítica, que não aceitava o contraditório, que não aceitava o livre-arbítrio dos senhores parlamentares, porque era um governo intransigente. E nós estamos vendo esse filme se repetir. E pasmem, senhores, não por parte do governo, mas por parte do Judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Flávio Dino, que já foi parlamentar, deputado federal, que era senador, que já foi governador de estado, aceitou instaurar um inquérito para questionar a forma como o deputado Marcel Van Harter se dirigiu a uma ação que claramente é deletéria, a uma ação da Polícia Federal que propiciou um documento enganoso, mentiroso, e eu espero que seja processado também, já que estou falando aqui, que teve como consequência, caro senador Cleitinho, a supressão da liberdade do indivíduo por mais de 6 meses, que foi o senhor Felipe Martins, que ficou preso. E não há nada mais importante e mais sagrado no cidadão do que a sua liberdade. Pois muito bem, eminente presidente, Felipe foi preso por 6 meses por uma declaração ou uma citação falsa de um agente da Polícia Federal. E essa foi a ação denunciada na tribuna da Câmara dos Deputados. E esse é o crime que está sendo imputado ao senhor Marcel Van Harter. Ora, se comprovadamente essa informação é falsa, qual é o crime do deputado Marcel Van Harter? E qual é o problema para a Constituição ou para a democracia um deputado fazer uma crítica a um órgão público? Se essa condição for suprimida dos senhores parlamentares, feche o parlamento. Acabem com esta tribuna, porque nós vamos ferir de morte a democracia brasileira. Quando defendemos a inviolabilidade dos mandatos, eminente presidente, não fazemos de forma personalizada. Tenho todo o respeito ao deputado Marcel e a sua luta, mas o privilégio da inviolabilidade pertence à instituição, pertence ao Congresso Nacional, pertence ao povo brasileiro, pertence, em suma, a cada cidadão desse país. E nós estamos aqui inertes. Alguns têm vindo a essa tribuna cobrar posicionamentos do presidente do Congresso Nacional. Esperava eu que o eminente presidente fosse ao Procurador-Geral da República, colocar a sua preocupação não com o deputado, mas com a instituição.
não com o indivíduo, mas com a prerrogativa e o privilégio dessa instituição. Porque agindo assim, defende o Parlamento e o Congresso Nacional e não um cidadão, qualquer que seja ele. Nós estamos em tempos difíceis, mas nós não podemos abrir mão de nos resignarmos, de nos indignarmos, de colocarmos a nossa verve e a nossa repulsa à forma como tem se comportado determinadas instituições desse país. Quero aqui, dessa tribuna, reiterar a minha solidariedade ao deputado Marcel Van Haert, ao Cabo Gil, ao Daniel Silveira, ao Bolsonaro, a todos aqueles que de alguma forma foram obrigados a responder inquéritos por palavras proferidas na tribuna da Câmara, do Senado ou de qualquer outro local dentro do princípio da sua inviolabilidade e da sua imunidade parlamentar. Senhor presidente, acredito que existem excessos e eles podem e devem ser corrigidos pela legislação em vigor, pela injúria, pela infâmia, pela calúnia. Nós temos comissões que precisam funcionar nessas casas, a Comissão de Ética do Senado e da Câmara dos Deputados. Isso acontecendo, esse é um assunto do Parlamento. Não pode transbordar, porque assim sendo, nós estamos, repito, ferindo de morte a democracia no Brasil. Agradeço a deferência, agradeço a paciência de Vossa Excelência, mas quero apenas, para concluir, ler um pequeno trecho. Foi embora o óculos aqui, mas vou tentar. Um pequeno texto da citação de um cidadão chamado Karl Manhai, Liberdade, Poder e Planificação Democrática. É pequeno, são 5 linhas apenas. Ver se eu consigo aqui. E ele falava sobre um episódio que ocorreu e foi importante o posicionamento da instituição dentro dos princípios da Constituição vigente. Abre aspas. A verdade democrática é a verdade tal como emerge da vida em comum. Por isso a ninguém pode ser permitido sabotar os acordos comuns. Promulgamos nossas próprias leis, por isso é um contrassenso lógico nos opormos a esses acordos ou abalar os alicerces que garantem o seu funcionamento. Se querem mudar a lei, façam dentro do Parlamento, do Legislativo. Se modificações se impuserem, existem disposições específicas para modificação da lei mediante o consentimento comum. A fidelidade à lei, portanto, consiste em essência na fidelidade aos procedimentos livremente estabelecidos. A maior ofensa ao espírito da democracia consiste em romper esses procedimentos e aviltar os seus próprios métodos. E aí, o que você achou dessa situação? O que você acha que está certo nessa história? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Pâmela Notícia você fica por dentro de tudo e o que acontece de mais importante no Brasil. E nos vemos no próximo vídeo.